Para as crianças que estão em processo de desenvolvimento cognitivo, as chamadas brincadeiras perigosas podem parecer inocentes. Só que essas práticas são extremamente preocupantes e requerem a atenção redobrada dos responsáveis. No último dia 13 de abril, uma menina de 8 anos morreu no Distrito Federal após inalar desodorante aerossol durante um desafio da internet. O caso chocou o país e reacendeu um alerta sobre esse tipo de prática, que já resultou em tragédias em diversas partes do mundo. Por este assunto, a doutoranda em psicologia Luísa Maria Freire Miranda falou com o jornal Mídia Max sobre os cuidados que os pais devem ter com os filhos no meio digital. Se a internet ela tem esse potencial para gerar, digamos assim, comportamentos que não existam previamente, ou seja, a partir daquele uso, do consumo de determinados conteúdos, a gente vai ter ali o surgimento, né, de comportamentos ou de pensamentos, seja o que for. E ainda o que a gente percebe é que tudo que diz respeito ao ser humano, a complexidade que é o psiquismo humano, a gente nunca vai ter uma resposta única ou um fator causal único para os acontecimentos. Em geral, a gente tem uma combinação de fatores que vão predispor o sujeito a apresentar determinados comportamentos e não outros. A prova disso, Guilherme, é que se você provavelmente pegar um adolescente, sei lá, de 14 anos, que tenha condições talvez socioeconômicas parecidas, que sejam brancos, vindos ali oriundos de uma classe média, pode ser que esse mesmo adolescente, entrando em contato com conteúdos misóginos, de discurso de ódio extremista que seja, vai ter impacto para um que não vai ter impacto para o outro. Em que sentido? Algum pode se sentir, de alguma maneira, identificado com aquilo que ele viu e, a partir daquilo, ele começar a fazer parte de outros espaços ali online de discussão, de debate, de fortalecimento da ideia extremista, inclusive podendo partir para um ato, né, na vida concreta, na vida offline, que diga respeito a esse pensamento. Enquanto o outro adolescente vai entrar em contato com os mesmos conteúdos, talvez não opte por entrar em fóruns, em Discord, em grupos que debatam isso e consigam, de uma maneira muito, digamos assim, tranquila e razoável, descartar, eliminar aquele conteúdo e seguir sua vida na internet. Então a gente percebe que o sujeito não é um papel em branco. Ele vai ter ali uma base que está muito relacionada aos valores de dentro de casa, a qualidade dos vínculos que ele tem com a família, com os cuidadores, com os pares, com a comunidade dele, né? Como que ele se sente pertencente a um grupo que traz para ele uma noção do que é certo e errado e que quais são os discursos que, por mais que sejam discursos às vezes até atraentes, né? Ele não vai ser cooptado por esses discursos. Então, quando eu falo de sujeitos, né, quando eu falo da subjetividade, eu falo que há sempre uma complexidade no que tange a forma como a cabeça das pessoas vai ser influenciada por algo. Se a gente está quebrando muito a cabeça sobre os vários espaços que os nossos filhos estão, né, em termos online, no sentido que a gente tem que quebrar ou não essa privacidade, eu acho que a questão anterior eles precisam estar nesses lugares, porque quem dá o celular, na maioria das vezes, até hoje eu não conheci nenhum adolescente que comprou seu próprio smartphone. Geralmente é algo que é dado pelos pais. É muito a gente poder pensar, tá? Nós somos um país que dá esse celular de forma muito precoce, né? A gente já tem esse número, né? Pelo último relatório da TIC Kids Online, a gente tem por volta de 20 e poucos por cento, 24, eu não sei exatamente esse número, dos adolescentes que são entrevistados nesse relatório, eles disseram que o primeiro acesso deles à internet foi antes dos 6 anos de idade, tá bom? Então a gente tem ali, de forma muito precoce, exposição que os pais fazem dos filhos à internet. Logo depois eles ganham um celular. Então esse deve ser o primeiro questionamento. Antes da gente se preocupar com privacidade, a gente tem que se preocupar por que a gente tem que dar tão cedo um celular, para depois a gente ter que ficar quebrando a cabeça e como que a gente vai fazer essa mediação. E já que eles estão com o celular na mão, sim, limitação do tempo de uso, tá? Ainda que o tempo de uso, não necessariamente eles estão fazendo coisas ali que vão ser ruins ou boas, mas a gente sabe que o tempo de uso tira espaço de outras coisas mais importantes e mais saudáveis para a idade, que poderiam estar sendo feitas, esporte, encontro com os pares, qualquer coisa, criando, desenhando, aprendendo a tocar um instrumento, estão lá no celular. E, naturalmente, também entender
quais são esses aplicativos que são mais utilizados, né? A gente tem o Discord, a gente tem não só o WhatsApp, mas a gente tem outras redes sociais que os pais vão ter que se inteirar como é que mexe e eventualmente sim perguntar, assistir filme junto. Se tiver ali alguma insegurança, eu acho que vale a pena sim olhar aquele celular. Quem sabe até dizendo para esse filho, fala, olha, eventualmente eu vou pegar seu celular para olhar. Se esse filho também entender que tem algo ali que não é para ser visto, eu acho que isso pode ser conversado, mas é muito mais no sentido de alertar. Eu entendo que a conversa, ela é muito mais potente porque não faz essa quebra de confiança. Mas em alguns momentos, se os pais julgarem necessário, eu acredito que é uma alternativa, tá? Antes disso, a gente vai tentar essas outras estratégias, que é, você sabe que o seu filho acessa na internet, que conteúdos ele consome através de uma conversa, através de chegar junto e ver ali quais são os youtubers, os influenciadores que ele gosta de ver, né? E por aí vai. Outra coisa que os pais têm ali como missão, e eu acho que essa é uma missão da contemporaneidade, é de se inteirar sobre esses assuntos, né? Eu acho que esse daí é um desafio que a gente tem enquanto pais desses tempos.